Sejam Sejam bem-vindos ao bem-vindos. Sisterhood. Eu sou a Paola Eu sou a Emília. e hoje a gente vai trazer um tema maravilhoso. A gente vai falar sobre os portais energéticos aqui no Brasil. Então, toma o seu chá do seu jeitinho, do que vocês já conhecem e vem com a gente. E hoje a gente está muito feliz em receber a nossa amiga do coração, a Fê Fernanda. A Fê, a gente conheceu ela lá no Monte Shasta. Ela estava com a gente na viagem desde o início. A gente se conheceu no aeroporto. E ali na viagem de Los Angeles para o Monte Shasta, a gente já teve essa conexão de alma, a gente entendeu que era um reencontro. E a Fê, além de maravilhosa, viajada, empresária, ela é mentora de educação financeira para mulheres. E a Fê, é muito legal trazer ela para esse tema, porque a Fê já viajou muito no Brasil, ela conhece muita coisa no Brasil e como ela também tem todas essas ferramentas de autoconhecimento, ela consegue, ela é também essa bruxinha como nós, ela consegue perceber esses pontos energéticos com uma perspectiva muito profunda. Então, seja bem-vinda, Fê. A gente está Muito muito feliz com sua obrigada. presença. Eu que estou me sentindo muito feliz e honrada de estar com vocês, minhas bruxonas. É um prazer sempre ter essa troca. A gente se conecta de um lugar muito profundo e tenho as melhores memórias da nossa viagem. Não podia ter sido de outra forma, né? Ai. Bom, Sim. vamos explicar para quem está ouvindo e assistindo a gente o que, que é, né, um portal energético. Porque quando a gente fala de portal energético, a gente está falando o quê? De lugares da Terra onde a energia natural do planeta pulsa com mais força. Então, são pontos de poder, locais que funcionam como verdadeiras antenas que recebem e emitem energia. Então, esses lugares eles têm uma vibração diferente, geralmente são esses lugares com muita natureza. Quem visita costuma sentir algo no corpo, né? Para quem é mais sensível, às vezes um arrepio, uma clareza mental, uma emoção forte ou uma expansão de consciência, e são locais que aceleram processos de cura, de despertar espiritual, de conexão interior. E algum desses portais eles são marcados por características naturais. Geralmente é a presença de cristais no solo, quartzo, ou formações muito antigas rochosas, ou cruzamentos de linhas magnéticas da Terra, ou até mesmo locais antigos sagrados que foram usados por povos ancestrais há milhares de anos. Então é como se esses lugares fossem um sistema nervoso e espiritual da Terra, onde irradia luz e sabedoria para quem se conecta com eles. E dizem que o Brasil, ele é o chakra cardíaco, o chakra do coração do mundo, é o centro do amor, da empatia, da cura emocional. E para quem não sabe o que que é chakra, chakra vem do sânscrito e significa roda, ciclo. No corpo humano, os chakras são como centros de energia que giram como espirais, distribuindo energia vital. E a gente tem esses sete principais chakras localizados ao longo da coluna vertebral, do cóccix até o topo da cabeça. E o Brasil, ou os lugares, a força da natureza, como nós somos semelhante à natureza, também tem esses chakras. Então é isso que é chamado. Vocês já ouviram falar, meninas, sobre esse chakra cardíaco do mundo sendo o Brasil? Para mim, eu achava que era só a Chapada dos Veadeiros, mas eu ouvi dizer que tem vários pontos no Brasil, não é isso? Eu já tinha ouvido falar que na América do Sul, especificamente, pulsava muito os chakras básicos, chakras mais de aterramento, né? Mas quando eu fui me aprofundar, eu também vi que fala que é o chakra cardíaco. Se a gente for pensar, faz muito sentido o como as pessoas são apaixonadas, são emotivas, essa energia que tem no Brasil de acolhimento e tudo, porque o cardíaco pulsa ali, né? Então faz muito sentido também Uhum. ser esse chakra. Sim, você já ouviu falar também, Fé? Como que é para Sim, já você? ouvi falar até em outras linhas, né? A gente vai trazendo associações. O Chico falava muito sobre isso, né? O Chico Xavier, que o Brasil era a pátria amada, né?
pátria amada do Evangelho, né? Onde a gente acolhe todas as formas de conexão com a fonte, né? Se tu for pensar no momento atual que a gente está vivendo, não só o momento atual, mas há muito tempo, infelizmente, as pessoas entram em atrito por conta da crença, né, religiosa. E aqui esse sincronismo religioso ele acontece de uma forma até muito pacífica, né? A gente está falando de um país de proporção continental. E essa parte que a Emília levantou, né, de a gente ser muito apaixonado, muito sinestésico, muito feliz, né, festivo, eu acho que tem muito a ver com esse tambor cardíaco que pulsa nas nossas terras. Eu acredito muito que a Uhum. gente tenha esse chakra por aqui. Sim, e quando a gente fala de portal energético, né? Existem portais energéticos no Brasil, no mundo todo, mas a gente vai focar um pouco nos lugares do Brasil. O porquê que é importante se conectar com portais energéticos, né? Só para explicar um pouco para as pessoas. Como são lugares que, por ter muita força da natureza, ter energeticamente ser muito elevado, esses lugares é como se fosse um carregador da alma. Lá você consegue se recarregar de uma forma mais profunda quando você está nesses lugares. É também uma oportunidade de lembrar de uma forma mais profunda quem você é, de onde você veio, o que que você veio fazer aqui na Terra, por que que você está nessa encarnação. É como se a própria Mãe Terra te acolhesse de volta para os braços dela. Então, independente se você, por exemplo, já fez trilhas em lugares aqui no Brasil tem muita natureza, a gente é rico, né, em natureza, assim, selvagem. Quando você vai fazer uma trilha, você vê aquela expansão, você está no topo lá, chegou numa subida e você vê aquela imensidão. Não tem, por mais que a pessoa ainda não tenha tido um despertar, não tem como não sentir essa conexão. Então é uma questão de consciência também, né? De estar num lugar desse, elevar a consciência e falar, nossa, como que eu estou recarregando a minha energia aqui? Independente se a gente sabe da história, não sabe da história, você sabe se é do Sim, chakra, só sentir. só sentir. E eu acredito que todo mundo que se conecta com a natureza é assim. E um dos lugares para a gente falar agora, abrindo já a conversa, já indo direto no assunto, falando sobre esses portais energéticos, um dos lugares que falam, que é muito falado é Florianópolis, que é onde a Fê mora nesse momento, que diz que tem portais aquáticos como forte campos eletromagnéticos, que a ligação com o mar lá ativa memórias de Lemúria, Atlantes, que a gente já falou disso aqui no episódio do Monte Shasta, da conexão com os lemurianos, que desperta esse dom intuitivo e a energia do feminino sagrado. Mas quando você mora num lugar desse, você provavelmente descobre que tem muito mais do que isso lá, que é onde a Fê está nesse momento. Então, Fê, conta pra gente qual que foi o seu chamado para mudar para Floripa, porque você não é de Floripa, né? Há quanto tempo você tá? O que que você pode compartilhar com a gente desses portais energéticos que talvez as pessoas nem saibam que tem em Floripa? Então, eu não sou de Floripa, eu sou de Porto Alegre, eu comecei a vir inicialmente para cá como turista, e aí, pela proximidade, é mais fácil para gente de Porto Alegre para cá, são 5 horas de carro, e eu comecei a vir para cá, e eu acho que o meu chamado começou em 2012, quando 2012 foi um ano, né? Quando eu comecei a receber indicações para desenvolver o meu trabalho de planejamento financeiro aqui. E aí eu comecei a fazer viagens para cá. E logo no começo dessas viagens, eu comecei a perceber que tudo fluía muito para mim aqui. Então, o trabalho que eu desenvolvia no Rio Grande do Sul ou em outros lugares que eu demorava para ter o resultado que eu tinha aqui 3 semanas, eu vinha para cá, trabalhava 3 dias e, tipo, tinha um super resultado. E era muito bom. Então, começou assim, com essa fluidez, assim, das coisas acontecerem fácil. E depois eu comecei a escutar uma voz, né? Escutava uma voz que dizia para mim, quando eu estava vindo na estrada para cá, era sempre um momento de
meditativo, assim, de muita conexão. E eu comecei a escutar essa voz que dizia assim para mim, me mostrava na paisagem e dizia: tá vendo? Perto da água, tudo dá. E por muitas viagens eu escutei essa frase. Perto da água, tudo dá. E aí eu comecei a perceber que o verde perto das águas, ele era mais verde, ele era mais vibrante. As árvores, elas eram mais frondosas, eram maiores. E aí eu comecei a ter essa percepção mais afinada dessa conexão com a água de uma forma que eu ainda não tinha tido. Sempre gostei do mar, sempre gostei de tomar banho de mar, de cachoeira e tal, mas não era uma coisa que. Era uma experiência espiritual. Até por eu ouvir essa voz no carro, isso mexeu comigo de um lugar diferente. E aí eu continuei vindo para cá, começou a aumentar esse volume de trabalho. Eu vinha a cada 2 semanas para cá, ficava 4, 5 dias, até que eu senti que era a hora de vir para cá. Isso de me mudar de fato. Nesse período, eu acho que cabe eu colocar que quando isso aconteceu, eu trabalhava como voluntária às segundas-feiras num centro de apometria Atlante. E eu trabalhava à noite nesse centro de apometria e a gente usava muitos cristais para fazer esses tratamentos, né? Que eram feitos em conjunto. É um método diferente de apometria, da apometria clássica, e nós fazíamos o atendimento entre 7 pessoas. E era muito. Foi um momento assim, de muita expansão de consciência, que eu fiz muitos downloads. Quando eu cheguei aqui, nesse período, antes de eu me mudar, eu comecei a ter umas visões. E essas visões, elas eram assim, uma montanha, né, alta, eu tava lá em cima dessa montanha, e aí eu via a água lá embaixo, paradinha, calma, e eu vi um corpo de mulher, com os cabelos bem longos, assim, e uma roupa de algodão bem simples, e eu sentia que aquilo não era desse tempo, não era de agora, era uma coisa antiga. E essa cena a cena e essa voz eram coisas que eu sempre se repetiam a cada vez que eu vinha para cá, eu ia acessando isso. Até que em um outro momento eu acessei uma outra cena. Era uma montanha, uma outra montanha virada para o mar, muitas mulheres, só que elas não estavam juntas, elas estavam assim metros de distância nessa montanha. Eram muitas mulheres e como se eu estivesse vendo essa cena de drone, sabe? De fora, assim. E era um clima de muita tensão. E isso era o que eu tinha de sinal antes de eu me mudar. Até que um dia eu estava já pensando como ia ser se eu mudasse para cá, já estava com essa perspectiva assim no meu coração, com esse desejo no meu coração. E, e aí um cliente que tinha que assinar um documento disse para mim, Fê, eu só vou poder assinar amanhã, então espera aí e tal. E aí eu fiquei esperando dormir uma noite aqui que eu não ia dormir. E no outro dia de manhã ele ia me atender às 10 horas da manhã. E quando chegou o horário, ele disse, vai, eu vou me atrasar mais um pouquinho, só vou poder te atender meio-dia. Eu falei, puxa vida, né? E aí eu fui pra praia, sentei na beira da praia, sentei aqui, a ilha, ela tem várias ilhas menores que circulam, né, a ilha. E eu tô particularmente agora num lugar chamado Novo Campeche, onde tem uma ilha, que é a Ilha do Campeche, né, que fica em frente assim. E eu sentei na beira da praia, era junho, e, e aí eu vi se formar um grande portal nessa ilha. Tipo, foi um momento. Eu estava muito aterrada, eu estava indo assinar um negócio, eu não estava preparada para viver esse momento. E aí eu comecei a. Foi assim, eu comecei a olhar para aquilo tudo, as pessoas
passando na beira da praia, era 10 horas da manhã, o sol refletindo na água, ficou todo dourado, assim, os animais, as pessoas passando com os cachorrinhos, as crianças brincando, e aí caiu uma lágrima, assim, tipo, de emoção, assim. E aí eu tô de frente para a ilha. E aí, em cima dessa ilha, eu vi se formar um grande Merkaba de luz e nuvem. E aí, na hora, caiu a minha ficha. Eu falei: aqui é o meu lugar, eu vou vir para cá. Então, começou a minha história com a ilha dessa forma. Eu senti que eu fui trazida para cá. E começou de um lugar total, assim, de aterramento. E a espiritualidade sempre sabe, né? O Sim. jeitinho, porque eu estava tão engajada nesse trabalho na época, e eu acho que se me dissessem assim, ah, te muda para lá e larga esse trabalho, eu não viria, né? Eu ia continuar lá. Então, foi o jeitinho que eles arrumaram para me trazer para cá. E aí começou essa minha conexão com já estava acontecendo em paralelo lá em Porto Alegre essa minha conexão com Atlântida, Lemúria e o estudo, né, mais aprofundado dos cristais, e eu acho que conectou com a ilha dessa forma também, porque aqui é um lugar. Falando- Desculpa, Pode pode. falar. Não, eu ia falar, o que que a Emília tinha perguntado aquela hora, amiga? O que que você tinha feito a pergunta de Lemúria? Então, é porque eu fiquei sabendo que Floripa tem essa conexão de Atlantes e Lemúria. E me despertou uma curiosidade, porque algo tão longe tem essa conexão, por quê? É, pelo que falam aqui em LA, né, que em Los Angeles, com conexão com Shasta, Hawaii, se eu não me engano, vai também Bali, Austrália, teve essa separação, né? Mas assim, eu não imaginava que chegava até o Brasil. E aí me veio essa curiosidade, o porquê, né? Porque eu gosto de me aprofundar e tentar entender, porque geralmente você pensa, quando um continente ele é perdido, porque teve o cataclismo, teve tudo isso, tudo bem se dizimar, mas assim, que fosse para lugares próximos, porque se a gente pensa Los Angeles, Hawaii, Los Angeles, Shasta, teoricamente são lugares pertos, né? Mas chegar até o Brasil é algo assim, é um mistério, mas é mágico ao mesmo momento, né? Então, o que eu já me fiz essa pergunta também, e para mim era até difícil de, sabe, me dava uma pontinha de tipo, será? Porque não fazia muita lógica, né? Um continente que saía, né, que se dispersava assim, né, pelo planeta inteiro da forma como a gente conhece hoje. E aí, amiga, um determinado momento, 2017, isso aconteceu para 18. Começou em 17, foi, e eu acho que eu terminei de receber a informação toda em 2018. O que aconteceu foi que eles me mostraram que quando estava próximo do cataclismo acontecer, que os sumos sacerdotes, tanto de Atlântida quanto de Lemúria, eles sabiam que isso ia acontecer. Algumas pessoas continuaram a estar, né, no seu continente ali, e outras foram destinadas a levar a cultura, a sabedoria para outros territórios, a fim de que tudo aquilo que eles tinham desenvolvido ao longo de toda a sua existência não se não se terminasse, né? Não se acabasse, Sim, não findasse com o fim daquele ciclo. Então, por exemplo, a costa da Tailândia, né, tem sim, memórias, tem uma parte da população é, Atlante, tanto é que eles precisaram ressignificar e viver de novo um tsunami, né? Então, a sim, costa da Austrália também tem população atlante, a costa. Daí, tipo, quando isso aconteceu, eles me mostraram um mapa mundi e muita. Na minha tela mental, né? sim, Eles me mostraram muitas setas para onde tinha Dubai, né? A gente pode falar gente. mais sobre isso. Dubai Eu também tem não uma tinha ouvido escola. falar
Dubai Dubai. também tem um pessoal ali que era muito da tecnologia Atlântica, pessoal que se perdeu, né, lá atrás, Sim. que fundou, né, Dubai e reconstruiu, né, de novo. Uhum. Daí, se a gente for olhar para a história de Floripa aqui, a história daí não espiritual, a história mesmo, né? Aqui tem a parte antropológica, né? Tem pinturas rupestres, tanto na Ilha do Campeche, que é essa ilha que eu falei, quanto na costa leste toda, a gente tem pinturas que são identificadas como toltecas. E os toltecas dizem que são também um povo que originou do povo atlântico. Aqui na nossa costa, a gente tem muitos pontos que são alinhados com solstício, equinócio, e, e são lugares que são facilmente percebidos como lugares que eram preparados, desenvolvidos para rituais. Então tem aqui tem para que eu vou dizer o nome, gente. Aqui tem, a gente está na Costa Leste, estou com o professor Adenir Ramos, que é um professor maravilhoso que tem aqui, que dá muita explicação sobre esses alinhamentos. Faz toda hora isso, agora me dá um branco no nome do lugar. Cara, daqui a pouco eu digo. Enfim, aqui é perto, tem a Joaquina, daí tem a Praia Mole, o Gravatá, e é na Barra, só que o nome do morro me Deu sumiu. branco. Deu branco. Puxa vida. E o Mas aí professor tem muita coisa aí, tem muita tem. coisa. Tem muita coisa aqui. E esse professor, eu aprendo muita coisa com ele. Ele é um historiador e ele consegue mostrar essas evidências nas pedras, né? A gente tem um menhir nessa trilha que o professor Adenir, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, que o professor Adenir, ele é o guardião desse espaço. A gente tem um menhir. Menhir, eu não sabia o que era, vou explicar porque talvez outras pessoas também não saibam. É uma rocha vertical, tem mais ou menos uns 5 metros de altura, e ela foi medida a frequência com equipamentos, e ela é a pedra com uma frequência mais alta da América do Sul, que se tem registro. Nossa. Então, é um lugar de muito alinhamento, é um lugar com uma frequência eletromagnética muito forte, é muito interessante. E eu acho que por isso, por ser um lugar repleto de água, por ser um local que com certeza tem os seus encantos, né? Tanto os seus encantos naturais quanto os seus portais eletromagnéticos. Floripa, ela é conhecida como a Ilha da Magia, né? E Sim. se a gente for olhar a história da colonização, que começou em 1748 oficialmente, a gente tem registros muito interessantes dessa colonização açoriana que chegou na ilha e trouxe consigo muitas bruxas. E aí, se vocês gostarem, quiserem saber mais sobre essa história, eu Com falo. certeza. É muito legal, eu sou apaixonada. Queria saber se a Emília, você já foi também, amiga, para Floripa? Sim, eu estive em Floripa, acho que 2016. Eu não era tão conectada com a magia natural, com a bruxaria, com esses estudos. Na época, eu era muito da Umbanda, só da Umbanda. E o que me chamou muita atenção é que lá tem também uma imagem de Iemanjá e todas as águas e tudo. Mas a energia do lugar, para mim, ela me trouxe uma energia de mistério, como se algo ali é, a ser desvendado, sabe? É algo que eu não conseguiria colocar em palavras. Eu só senti o tempo todo uma energia assim misteriosa e tudo. Então, assim, eu não fui a fundo para conhecer todos os lugares, né? Nem nada assim. Mas eu senti isso.
Eu lembro que quando eu fui era inverno, mas mesmo assim eu ainda entrei na água. Eu falei, eu não atravessei, não vim, eu fui de carro. Eu não dei 12 horas de carro para não entrar na água aqui. Eu entrei na água mesmo assim. Tava bem frio, mas assim, uma energia surreal assim do lugar. A natureza maravilhosa, tipo, sabe quando parece que é como eu senti como se fosse uma bolha. Eu acho que o fato de ser uma ilha me deu essa sensação, é como se eu estivesse distante do resto do Brasil, assim. Eu não sei explicar, É outro mas lugar, né? é uma sensação assim que e calmo, uma paz, uma tranquilidade. É claro que assim, não estou falando isso porque eu fui em dia de semana e era inverno. Eu sei que no verão é um lugar extremamente turístico, tem muita gente que hoje em dia reclama que tá insustentável, né, viver na ilha em tempos de feriados, final de ano, essa coisa assim, porque fica tudo muito lotado, que as pessoas não conseguem nem ir no mercado e tudo isso. Mas eu fui numa data à parte e eu pude sentir esse outro lado, assim, essa calma. Para quem vive mesmo, né, amiga? Você que vive, tipo, dia de semana, diariamente, assim, você sabe como é realmente a ilha, né? Eu É, acho porque que realmente no verão é bem um momento que é bem lotado. A gente teve nos últimos anos a vinda forte, né, dos argentinos, dos chilenos, dos uruguaios para cá. Então, verão não é o melhor momento, assim, janeiro e fevereiro, se tu quiser conhecer a ilha, não é o melhor momento. O melhor Sim, momento, se tu quiser vir uma temporada de calor, talvez seja dezembro, março, abril. Essa época tem gente, ainda é movimentado pelo turismo, mas não é um absurdo, né, de gente. E também tem sim. lugares, né? Onde eu tô aqui no sul da ilha é um pouco menos tumultuado. E eu Uhum, tenho o hábito de não sair daqui. Então eu não faço o que o turista faz, né? Que é, eu vou conhecer sim, cada dia uma praia, por exemplo. Eu fico aqui no meu sim. lugar. Então, se também for uma possibilidade a pessoa escolher uma praia e ficar mais naquela praia, também ela vai ter menos dificuldade com o trânsito. E Inclusive, eu tô vendo aqui. desculpa, eu só ia complementar que, inclusive, é, muitos gringos, até que eu conheço aqui, que já foram para o Brasil, vão para Floripa, que hoje em dia não é só de Rio de Janeiro que os gringos não, falam. Eles falam. Teve um dia que eu conheci um cara aqui, ele falou assim que ele falou: ah, tem muita gente rica lá em Floripa, falando das casas e tudo. Então, assim, Floripa chama a atenção também de pessoas de fora, né? Porque antes só se falava do Rio, né? E hoje já se vem falando mais de Floripa também. a gente tem Olha aqui. bastante. Desculpa, fala, Fê. Vai falando. A gente tem bastante estrangeiros morando aqui, principalmente Sim. nessa região que eu moro. E nos últimos anos a gente teve uma vinda também bem grande de russos e ucranianos por conta da guerra. Então a gente tem Ah, sim. bastante estrangeiros de lá, muitos europeus e muitos americanos. É Sim. bastante. Eu fui para aí, eu tô vendo aqui foto antiga, gente, vocês estão falando, eu tô aqui olhando o celular. Olha só, o nome do lugar, Campeche. Não dá para ver. Ê! Eu fui passar o fim de semana, ó. Minha amiga me trouxe Tomando até um um mate, chimarrão, sei lá, tererê, sabe o que que é aquilo que eu tava tomando? chimarrão. Ó, foi em novembro de 2020, a gente alugou um container na beira da praia em Campeche, porque tava ainda, eu acho que construindo, sabe? Tinha pouca casa, não sei quando que começou realmente a ficar mais popular, mas Campeche era onde a galera tava começando a chegar. E eu É, fiquei apaixonada, não saí dali também, sabe? Foi só um fim de semana, então foi muito pouco para realmente trazer, falar algo da história ou energeticamente, mas eu senti uma conexão energética muito forte ali. A gente ficou assim, daqui já dava para ver o mar, assim, isso aqui é a parte do container. Sim, a gente tem o Campeche em si, ele é bem longo. Hum, Então, a gente tem Campeche, Campeche Central, Campeche Leste, Novo Campeche, e hoje é bem mais cheio, né? Com a questão da pandemia, veio muita gente para cá, muito desenvolvimento da construção civil, então hoje não é tão assim, poucas casas, tem bastante casas, digamos. sim. espaço E Eu para. acho que não é à toa o fato de tantas pessoas desse meio de espiritualidade, yoga, que trabalham com energia e tudo isso
ter feito essa migração para ir, né? Hoje é praticamente um polo. A maioria das pessoas assim que eu acompanho nas redes sociais que são desse meio, você vai ver tá morando em Floripa, né? Tem também centros energéticos, lugares para retiro e tudo isso, porque eles viram essa potência que tem aí. Acredito que sentiram esse chamado também, cada um à sua maneira, né? E eu acho que está criando como se fosse um círculo mesmo, né? Assim, potencializando aí. Mas como Tem que está muito. agora essa questão da muita bruxa, muita energia de magia com essa coisa business, terra, né? Tipo, como que uma bruxa consegue viver toda essa, sabe, focar na energia, todo esse portal energético que tem aí, mas ao mesmo tempo ela consegue sobreviver na Matrix de Floripa. Como que é isso? Eu contar? É que eu pego, É, não, só é sua que visão. não cortou para mim o comecinho da frase. Pô, Bom, sabe que a gente falou, você falou, ia começar a falar um pouco das bruxas, da história, como que é visto isso, né, na questão de bruxaria em Floripa, a história, e como que é isso até hoje aí. Ilha da Magia, a parte do misticismo é muito forte, mas como que essas pessoas conseguem equilibrar essa vida mais mística e conseguem trabalhar com tudo isso? Tem essa energia? Eu queria que você fizesse uma análise da sua opinião, a partir da sua experiência entre esses dois mundos num lugar só, porque Floripa é incrível, mas assim, se você for pensar o tanto de gente que está morando aí, eu lembro de dirigir na estrada, era uma reta só, é uma ilha, gente. Deu ruim na estrada, tá todo mundo parado. Não é é, assim? é um pouco, acho que hoje é um pouco mais urbana. Eu posso dizer assim, tem bastante, né, estrutura, a gente é um polo de tecnologia aqui também, então já trazendo um pouco do que, né, essa integração matéria e espírito, né? Eu creio muito que a gente precisa integrar ainda de uma forma mais equilibrada essa tríade corpo, mente, e espírito. E a nível geral, né? E aqui na ilha, eu acho que a gente consegue fazer isso um pouco, de uma forma um pouco melhor, porque tu vê que as pessoas têm essa parte do corpo, todo lugar que tu tá mais consciente do teu corpo, que tu tira a roupa mais vezes, te traz essa consciência, né? Tipo, tem a praia, tem as trilhas, a gente tem um chamado mais para botar o corpo em movimento. Então, tem essa parte do corpo, tem essa parte, né, todo o apelo, o chamado da espiritualidade, com muitos retiros, muitas rodas de cacau, muito pessoal do xamanismo, com as medicinas da floresta, tem toda a parte, né, dos movimentos femininos, também tem movimentos masculinos aqui, coisas que eu não vi tão forte em outros lugares que eu viajei para conhecer, né, esse movimento do masculino que busca cura também, equilíbrio, e, e tem essa parte do negócio, né, da ilha como um portal de negócios. Santa Catarina em si é um estado que tem um crescimento econômico muito estruturado e que vem tendo, né, um crescimento econômico muito estruturado. Então, eu acho que tem essa integração aqui, sim. Mas, como eu já conversei com vocês em outros momentos, né, e nos bastidores aí nas nossas conversas, eu acho que o pessoal que é muito comum, né? O pessoal que trabalha só como terapeuta e não tem uma outra atividade, né, fora as terapias, acaba tendo um problema muito recorrente, que é se conectar muito a partir do ar, né? Do ar e da água e ter essa dificuldade do enraizamento e da manifestação na matéria. Eu também vejo isso acontecer aqui, tá? Não é uma exceção, assim. Então, acontece de ter movimentos, assim, de tipo, os terapeutas começam, desenvolvem um trabalho aqui e precisam migrar, precisam voltar. Aqui tem uma situação que é
um mito, que eu acho que é a verdade, eu não acho que é um mito, que é as bruxas dizem, as bruxas te chamam, elas te convocam e elas te intimam. E elas te dão um prazo para tu viver aqui na ilha e fazer o que tu precisa fazer dentro da tua necessidade, né, do teu propósito. E quando tu consegue atingir esse propósito de equilíbrio dentro do teu chamado, tu pode ficar. Quando tu não conseguiu atingir esse propósito por um motivo ou outro, em 2 anos as coisas começam a ficar difíceis, 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 difíceis. Gente. Contrai, 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 aperta até que tu tenha que ir embora. E algumas pessoas são chamadas de novo, né? Anos depois, em outros momentos, e conseguem regressar. Mas tem esse pulsar vivo da ilha que te chama e que te expulsa. Amiga, você tá falando, eu tô arrepiando até, tipo, a perna, Tô tudo arrepiando aqui. Eu tô muito. arrepiadíssima! Eu tô aqui As assim, bruxas estão presentes, tá confirmando. Eu também arrepiei. E isso é bem conhecido aqui. Muitas pessoas falam sobre isso, né? Ah, quando perguntam, quanto tempo tá aqui? Então 1 ano e meio. As pessoas já dizem, cuidado, porque é muito fácil se perder nos encantos, Uhum. na sedução, na melodia das bruxas, né? Que te Eu fiquei sabendo que tem desafiam. até energia de muito forte de sereias também, que me Sim. remete a isso, esse encantamento, essa sedução, né? E aí a gente tem aqui muito apelo, né? Apelos dos prazeres, né? Do corpo, do Hum. sol, da praia, dos corpos à mostra, da sexualidade, dos esportes, né? E aí tu vai te ai, perdendo. Floripa, só tem gente bonita. Da magia das sereias e sereias daqui, né? Todo mundo fala. Isso acontece muito, gurias, assim, a gente vê muita gente aqui. Se vocês conversarem com outras pessoas aqui, vocês vão saber essa história, que é clássica das bruxas de Floripa. E eu acho que eu quero falar o nome da trilha, chama Dolmen da Oração. Então, lá em Hum. cima dessa trilha, no topo, é uma trilha de mais ou menos uns 40 minutos, super bem cuidada pelo professor Adenir Ramos. E quando tu chega lá no topo, tem, além do menhir, que eu falei para vocês, tem Hum. um altar em pedras, virado, alinhado, né, para o equinócio. Então, ali eram realizadas ofertas, oferendas, e muito, muito bonito. Tem uma outra trilha que chama Trilha do Gravatá, que é incrível também, tem uma energia ancestral, assim, forte, pulsante. E lá tem uma pedra que eles chamam de o olho do dragão, que também tem um alinhamento que tu fica, ela é como se fosse um búzio, sabe? Tem uma Aham. abertura assim e tu deita dentro da pedra para receber o alinhamento, assim. Hum. Aí o sol no dia do, se eu não me engano, é do solstício de inverno, ele Uhum. entra bem no centro da pedra, assim. É bem Nossa. Que interessante. foi agora, né? Se a gente foi de Uhum. 21 agora, 21. de junho. E tem uma outra trilha muito famosa aqui também, que também é um portal, mas daí é um portal já com uma característica diferente, que é a trilha da Lagoinha do Leste, que é onde tem até um ET lá, porque são muitos avistamentos. E é uma trilha super difícil, uma trilha, não é super difícil, mas é uma trilha considerada difícil. Ela Uhum. é umas 2 horas e meia de subida, não tem sinal de telefone. E aí, quando tu chega lá, é uma vista linda. Todas essas que eu falei têm vistas maravilhosas. Sim. Que olha a costa leste, né? E aí lá tem muitos avistamentos de UFOs, de OVNIs e tal. Aham. E aqui na nossa colonização, que nem eu estava contando antes para vocês, tem uma história que contam, e eu particularmente me sinto muito conectada com essa história, sinto no meu coração como uma verdade que pulsa, tipo assim, não é só uma história,
e que dizem que na Ilha do Corvo, em Portugal, né, lá nos Açores, existia uma comunidade de mulheres, né, uma irmandade de mulheres bruxas que tinham um conhecimento celta, um conhecimento druida, um conhecimento crístico, das ervas, da magia, enfim. E essas mulheres, elas viviam nessa ilha, na Ilha do Corvo, e elas estavam protegidas pela comunidade porque elas favoreciam a comunidade com os seus saberes, né? E ali elas conseguiram se proteger durante muito tempo. Só que em algum um momento elas começaram a ser perseguidas pela Inquisição e elas fugiram num navio que ia para um outro lugar e esse navio teve que mudar de rota e acabou, elas vieram, né, no porão desse navio e elas acabaram descendo aqui na Ilha do Desterro, que era como chamava Florianópolis na época, e isso em 1748. E elas atravessaram, né, por Santo Antônio de Lisboa, de carroça, até chegarem nessa região que a gente conhece como a Lagoa da Conceição hoje. E ali elas ficaram numa casinha, ali as que sobreviveram nessa travessia. Então, elas começaram aos poucos, retomar suas práticas e os seus saberes e trouxeram, né, elas e outras mulheres esse conhecimento das rendas, né, de bilro, que é uma renda característica daquela região dos Açores. E a gente tem uma avenida muito famosa que costeia a lagoa, que chama Ilha das Rendeiras. E aí começa essa história a cruzar o passado com o que a gente tem de conhecimento atual, né? Que essas mulheres foram vivendo nessa encosta e revelando toda a magia que a gente, enfim, conhece. Tem uma trilogia de livros que eu recomendo, que eu gosto muito, que chama Brumas da Ilha, que é da autora Bianca Furtado, é uma autora que eu vou dizer por mim mesma que canalizou essa obra e conta muito bem essa história. Para mim foi um encantamento puro quando eu comecei a ler. Várias pessoas diziam para mim assim: "Ah, Fê, tu tem que ler, tu tem que ler, tu tem que ler, vai super a ver contigo." Quando eu comecei a ler, coisas muito mágicas começaram a acontecer na minha vida e o livro tem um símbolo celta, assim, desenhado nele. E quando eu terminei o primeiro livro, sabe aqueles livros assim que tu não consegue parar de ler, assim, mexia Sim. comigo? Eu ficava assim, meu Deus, parece que eu estava naquele, eu fui transportada para aquela história. E aí, quando eu terminei de ler o primeiro e eu comecei a ler o segundo, o símbolo do livro apareceu como feito em laser numa planta que eu tinha na minha casa. E foi regando essa planta que eu vi, fiquei super surpresa. E aí eu tirei foto, mandei para a autora, ela falou comigo, super fofa, e disse: "Olha, acho que tem alguma coisa importante para ti aí, né?" Sim. E, e o primeiro livro é um livro que conta o começo da história. O segundo livro é o livro da filha da personagem principal do primeiro livro. E tinha toda uma história que a minha mãe tinha me dado essa planta e eu tinha feito uma muda dessa planta. Então a marca nasceu na filha, que era o livro que eu ia começar a ler. E mais adiante eu li esses 3 livros faz um ano. Muitas coisas mágicas aconteceram na minha vida nesse período, assim, muitas comunicações. E eu descobri que eu não sabia disso, né? Eu descobri por um aplicativo que chama Árvore Familiar, muito legal, recomendo, acho que vale muito fazer essa pesquisa. E eu descobri que eu tinha uma ancestralidade, que a avó da minha mãe, no caso a minha bisavó,
tinha vindo daqui e toda a ancestralidade dela, porque esse aplicativo mostrou assim muito longe na minha árvore genealógica, que a minha ancestralidade tinha vindo dos Açores, exatamente das mesmas ilhas das quais o livro relatava, e que tinham vindo para Florianópolis, e dali tinha, né, acontecido essa ramificação para o Rio Grande do Sul. Então, foi como se eu conseguisse me enxergar nas páginas do livro, como se aquela Sim, história fosse também um pouco a minha história. E aí eu sim, conecto com aquela cena que eu falei para vocês que eu via lá no começo, quando eu das mulheres. das mulheres, e tem uma cena particular do livro, assim, que eu acho que é um pouco do que eu vivi naquela cena. Então, Nossa. eu me sinto profundamente conectada com esse portal aqui. E eu sei que a gente tem aí mais um monte de portais para falar, mas Vamos passar uma lista. Eu vou falar agora só uma lista de lugares no Brasil que são conhecidos como portais energéticos, e daí a gente volta e para em um que eu quero falar um pouco para a gente falar um pouco da Chapada dos Veadeiros. Mas aqui, só para compartilhar com vocês que estão ouvindo e assistindo a gente, Serra do Roncador, terra sobre cidades subterrâneas como Agartha, é isso? Vocês conhecem? Ou Isso. guardiões espirituais resguardam saberes ancestrais, local propício para canalizações profundas. Tem a chamada Chapada Diamantina, tem os rios cristalinos, os vales silenciosos, que dizem que é um portal de cura, transmutação e regeneração, ótimo para retiros espirituais, silêncio interior. Tem a Serra da Canastra, energia de cura trazida por médiuns e espíritos missionários. Eu não falei os estados, né? Serra da Canastra é Minas Gerais, ambiente de fé, entrega, conexão com os planos superiores de luz. Tem o Monte Roraima, que acho que muita gente já conheceu, até quem é mais da Matrix que assiste novela, acho que teve até uma novela acontecendo Sim, no Monte Roraima, do né? Comendador. Que é um lugar de revelação, de visão, de expansão de consciência. Tem São Tomé das Letras, que muita gente fala também em Minas Gerais, que diz que lá tem cavernas, avistamentos ufológicos, como a Fê comentou, espiritualidade popular. Tem Fernando de Noronha, que o pessoal só pensa na natureza, mas lá por ter a natureza muito preservada, diz que tem uma energia lá muito forte para conexão com dimensões superiores. Tem a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, que não é tão falado, mas diz que lá também é um portal de entrada para Atlântida e ponto de ativação energética. E Chapada dos Veadeiros, que eu deixei por último aqui da lista para a gente falar. Provavelmente existem outros portais energéticos no Brasil. A Fê Amazônia, falou de amiga, você não alguns. falou da Amazônia. Ah, é verdade, é Como verdade, assim? é Amazônia, verdade. Floresta Amazônica, Ametista do Sul, coração, Ametista do Sul. Adventista do Sul. Tem é o muito. Canyon Itaimbezinho também é um lugar que tem uma energia muito interessante, assim como a Serra do Roncador e o Monte Roraima, né? Tem Sim, essa energia forte dos minerais, né? sim. Desses seres tão antigos, né? Que estão aqui há muito mais tempo que a gente. Diz que o Monte Roraima é um dos lugares mais antigos da Terra, eles falam. É. É. A gente está falando de Daí, bilhões de anos, né? e o Sim. lugar que eu queria parar nessa roda, e daí a gente volta depois nos outros, só para a gente já deixar aqui para todo mundo ir conhecendo, fazendo a própria listinha da própria para a próxima viagem, é a Chapada dos Veadeiros, que está bastante em evidência, eu acredito, nos últimos anos, que dizem que é um dos lugares mais potentes do planeta. Né, que tem lá imensas jazidas de quartzo que faz vibrar lá em alta frequência, favorecendo expansão de consciência, avistamentos estelares também, ativações espirituais. Tem muito magnetismo lá e tem muito turismo esotérico. Eu conheço muitos líderes espirituais ou de vários lugares do mundo, não só brasileiros, que tem uma casinha, um pedacinho de terra na Chapada dos Veadeiros. Lá a gente sente bastante isso. É, e eu passei por um período lá nas minhas formações de Tantra, eu fiquei bastante tempo lá, e eu senti que lá, por conta dessa coisa dos cristais,
Eu senti muito uma conexão, não sei se tem a ver ou não, mas processos de cura ancestrais relacionados muito às minhas raízes, assim, várias situações da minha família, desenrolar processos de cura até com a minha família, por mais que eu estivesse lá sozinha, eu senti que desencadeou, sabe, a distância, estando lá todas as vezes que eu passava assim um mês lá. Eu senti demais essa energia terra, conexão, cristal, chakra básico, raízes, nutrição, tudo isso para mim veio muito forte lá. Como que foi para vocês? Acho que a Fê foi, a Amy não foi ainda, né? Essa... Não. Uhum. Então, eu fui lá o ano passado, não fiquei tanto tempo, fiquei uma semana. E eu vivi experiências, eu acho que eu vivi um portal particular para mim, assim, eu precisava passar por algumas experiências, eu não acho que essa é a experiência mais, assim, geral, né, mais comum, mas eu vivi a superação de medos. E eu tive umas, eu tive umas experiências um pouco intensas, assim, lá, eu tive que fugir de uma tromba d'água, corri quilômetros por dentro de um cânion, molhado na chuva, fiz caminhadas de 18, 20 quilômetros, perdi as minhas unhas do pé, 5 unhas, então eu acho que Ai, aquela história da unha foi na Eu Chapada. tava em dúvida se era Chapada ou se era na Amazônia. foi na Tudo Chapada. bem. Então, eu tinha vindo de um processo, tinha passado pela Amazônia em janeiro e março eu fui para Chapada. E eu fui com uma pessoa que estava comigo, né, na Amazônia. Enfim, não foi assim tão fácil. Vi seres guardiões, assim, né, das cachoeiras, seres muito grandes e altos, assim, 5, 6 metros, de capuz, seres densos, assim. Era como se, talvez até por um processo de proteção para mim, assim, eles dissessem para mim, vai embora, né? Tipo, não fica Sim. aqui, sai daqui. E eu tava lá na divisa com o Tocantins já. Depois de Cavalcante, mais 2 horas e meia, 3 horas, eu fui fazer o Vale do Canjica. Acho que é Vale do Canjica que chama. Então tinha um desafio físico, era um lugar muito preservado, porque não, eu passei por trilhas que nem tinham sido abertas ainda, né? Então, para mim foi uma superação de medos, teve toda essa conexão com os cristais também, como a Paula falou, e foi um lugar que eu achei assim que não, para mim não foi uma energia de relaxamento, né? Foi um Não. lugar de transmutação. E eu acho que eu precisava transmutar esse medo. Para mim, na minha experiência particular, foi transmutar o medo das coisas que eu vivi e tal. Então, não foi mamão com açúcar, como dizem, né? Eu sinto assim, eu tô falando isso não para, enfim, desencorajar as pessoas a irem, né? Porque tem muito Não. ecoturismo, as cachoeiras de alta vibração, mas eu acho que tem muito a ver também com aquela coisa que a Cabala ensina. O que que a Cabala fala? Que dependendo da época do ano, que nem agora a gente está na lunação de câncer, é muita energia entrando e a gente não tem uma camada energética de proteção. Então, às vezes, é muita energia e a gente não tem um recipiente para conter toda aquela energia que a gente está recebendo ali e vai acelerando os processos de transmutação. E esse aceleramento, como qualquer lugar energético que você vai, e você leva a sua consciência que, nossa, é um portal energético, naturalmente você vai sentir os desafios. Então, quando eu falei, acelerou os meus processos com ancestralidade, mexeu até com questões de família, que eu estava longe e tal, foi doloroso pra caramba. Foi Eu acho muito. que eu acho que até fica para a gente lembrar, assim como a gente falou de Shasta, todo lugar que é portal energético, que são portais sagrados, todos eles a gente não vai geralmente a passeio, não é algo relaxante.
Pelo contrário, é algo totalmente desafiador, que vai mexer com as emoções. Você às vezes nem sabe por que que você está sentindo aquilo. Pode ter irritação, muita emoção, pode ter limpeza mesmo tipo de colocar para fora, porque o seu corpo está denso e aí não bate com o lugar. Então, assim, portais energéticos geralmente eles são muito desafiadores, porque pensa, a gente com o nosso corpo físico lidando ali com algo com uma energia tão elevada vai dar choque. Então, por isso que faz a gente olhar para os nossos medos, olhar para as nossas crenças, para a gente curar, ressignificar isso. Então, isso fica reverberando por meses na nossa energia. Pode ser, sei lá, 3, 6 meses você ainda está sentindo algo. Esses downloads você está recebendo e aquilo está sendo trabalhado na sua vida. Então, eu acho que não é algo imediato, porque imediato às vezes a gente não está nem entendendo o porquê que está acontecendo aquilo. A gente fica, gente, mas eu vim para cá porque era o meu sonho, porque eu queria conhecer isso. Por que que eu estou me sentindo assim? Por que que eu estou irritada? Porque... E são coisas que estão sendo trabalhadas, estava na sombra. Aquilo vai ser trazido para você É olhar e isso. ressignificar. E para Então, isso lugares acontecer, sagrados, lugares portais energéticos, gente, não vão ser fáceis. Não adianta vocês para pensarem. Vocês... isso Não, é isso. E para isso acontecer, você precisa de pessoas com você para espelharem desafios para você transmutar. Não Sim, necessariamente algo do nada. Então, imagina, eu fiquei numa casa onde você via lá brotando um monte de pedra não era pedra, era cristal, quartzo, no chão. Ninguém montou um canteiro de cristais, o negócio estava lá, né? Foram formados com tanto tempo. Então, assim, imagina, você tá andando ali, tem um monte de cristal. O que que é isso, né? As rochas, essa coisa brotando, coisa terra, energia vital mexendo ali, não tem como você não sentir nada. Não tem como você não sentir nada. Ainda mais se você estiver em um retiro, se você estiver numa formação, porque daí você já está fazendo ativação através de sim, respirações, levando a consciência e tá num lugar desse, ou, enfim, como eu estava dizendo, não tem como, você precisa de pessoas. Às vezes, até o guia turístico, você fazendo uma trilha, vai dar um BOzinho lá, entendeu? Por quê? Porque tá mexendo tudo. Reverbera de Exato. jeito, né? Precisa desse espelhamento. Então, eu conheço muita gente que mora na Chapada dos Veadeiros e que diz assim: nossa, eu preciso sair um pouco daqui. Eu conheço muita gente que ama estar lá, é maravilhoso, mas chega em alguns períodos, sei lá, época mais de chuva. Nossa, eu tenho que ir para Floripa um pouco, eu tenho um pouco para o Rio de Janeiro, eu tenho que ir um pouco para São Paulo. Precisa se nutrir em alguns outros lugares, porque a energia lá fica muito forte, a pessoa não aguenta. Quando fala energia muito forte, é muito processo. Nossa, preciso Uhum. tomar um ar. Então, para a gente que vai, às vezes, né, de férias, uma semana já abriu. Tem uma amiga que foi esse ano também. Ela foi, ela estava assim no ápice do namoro, apaixonadíssimos, os dois foram fazer trilha e lá começou espelhamentos dela de acelerar processo. Para ela entender, é isso que eu quero, é aqui, não é? Passou a dopamina da paixão, será que é essa pessoa mesmo? Até que no fim não deu certo o relacionamento. Mas o quê? Acelerou o processo lá, entendeu? sim, Eu acho que lá é um lugar muito potente. A gente tem muita água, emoções, né? Muita água, sim, terra, muitos minerais que são cheios de memória, cheios de, né, de frequência. Coloca água com frequência, né? Junto. sim. Então, eu acho que sobe tudo isso e emerge muitos processos e os downloads acontecem, né? Esses cristais, eles funcionam também como uma forma de canalizar, né, o que precisa vir de Uhum, energia dentro desse lugar, desse portal que é um mega portal que eu acho que é a Chapada. A Chapada sim. Diamantina, eu estive lá em 2023 e eu fiquei uma semana, 10 dias lá, mais ou menos. E eu senti também que é um lugar. Eu fiquei em Lençóis, porque a Chapada Diamantina é muito grande, né, gurias? Eu tenho muita coisa para conhecer também, como a outra Chapada dos Veadeiros também tem. E eu conheci ali Lençóis, e o que tem em torno. E aí eu posso destacar, assim, que eu acho que é bem legal, o Morro do Pai Inácio, que é um lugar assim
que eu senti uma energia muito potente. O chão, meninas, é assim, é como se for, é o fundo do mar, que tá, não sei, é muito alto, assim, tá muitos metros do chão hoje, né? O chão subiu, e embaixo, onde a gente caminha, é como se fosse corais. É lindo, sabe? Tu tá lá naquela altura, vendo aquela imensidão de natureza e o chão é como se tu estivesse andando no meio de corais, assim, é lindo lá. E eu senti uma energia bem externa, sabe? Bem UFO, assim. Quando eu Aham. estive lá, eu fui no final do dia e a sensação que eu tinha, assim, é que tinham seres de outros lugares ali, não sentia uma frequência conhecida. Uhum. E daí a gente tem o que eles chamam de o Pantanal deles, né? O Pantanal da Bahia, que é um lugar também cheio de história, de magia. Senti muito a frequência dos seres elementais, da natureza. E é um lugar que também os seres, muita água, muita cachoeira, né? Os seres da terra, os minerais, eles se pronunciam bastante. Foi um lugar Porque bem especial. os seres elementais, para quem está ouvindo e não conhece, como que você explica o que que são os seres elementais para quem não conhece? Olha, eu diria que os seres elementais são entidades da natureza que são representadas pelos elementos, né? Terra, água, ar, fogo e até o éter, né? Que é essa simbologia de todos os elementos da tabela periódica juntos. E quando eu falo seres elementais, nesses lugares, basicamente, assim, o que eu mais senti forte é a energia da terra, né? Dos duendes, dos gnomos, das ondinas, principalmente nesse lugar, porque é um lugar de muita cachoeira, né? E senti também assim que tem energia de elfos, de fadas. E, particularmente foi o que eu senti mais do que, por exemplo, não senti muito a energia dos seres do fogo, né, que seriam as salamandras. Sim. Eu senti mais desses outros elementos. E é um lugar assim, que mexe muito com ancestralidade, como tu estava dizendo. Eu senti Uhum. bastante isso quando eu estava lá, essa coisa de mexer até com a nossa ancestralidade brasileira mesmo, né? A forma como a gente foi colonizado, e ali tem essa coisa do garimpo muito forte, né? Dessa extração né, do que é precioso da terra, Sim. de Diz tirar. que tem muitas grutas lá, né? Muitas grutas que trazem essa energia de mistério lá. Não sei se Eu, você chegou a visitar. não, grutas. Ai, sim! Falei que não, lembrei. É porque eu estava focada numa parte da viagem. Teve uma outra parte eu fui num lugar muito lindo, que é a Gruta do Poço Azul, que é um poço profundo com água azul, azul, azul e que tem peixes de oceano profundo que vivem dentro da gruta, que não se sabe como eles vieram para lá, se eles são ancestrais, assim, a ponto de Sim. ter sobrevivido, né, nessas águas, desde que aquela região era um oceano. Então, a gente Sim. está falando de bilhões de anos, né, para essas formações geológicas chegarem ao que elas são hoje. E é lindo lá. E foi super incrível fazer. Eu mergulhei nesse poço, no escuro. Incrível ver esses peixes assim, quase do meu tamanho. Lá, então, você não achou que foi uma energia tão desafiadora como foi na Chapada dos Veadeiros? Não, não foi. Ali trouxe mais uma coisa de ancestralidade, de reconexão, assim. Eu senti que foi um despertar para mim em relação à ancestralidade, de olhar para os desafios que os ancestrais viveram, para Sim. entender um pouco o que a gente, né, o que a gente tem hoje, né, o que a gente recebeu. Sim. Então, olhar para essas experiências e olhar para a Terra enquanto
violência com ela, né? Né, mexer na terra e extrair Sim, essa extração desmedida, né? Dos cristais, do ouro, sim, de todo o minério precioso que tinha naquela região. Então eu me conectei nesse lugar, assim, tipo, um profundo respeito, um lugar que me levou para um silêncio meditativo, assim, e entender sobre essa violência com a terra. Quase como. sim. É engraçado, eu sentia quase como uma energia de uma mulher que tivesse sido violentada, sabe? Estamos chegando ao final da primeira parte dessa jornada pelos portais energéticos do Brasil. A gente teve que dividir esse podcast em duas partes, porque a gente falou de muita coisa. E para mim, para nós, é uma alegria ter vocês com a gente até aqui, sentindo, viajando e lembrando da terra que fala, pulsa e nos chama de volta para ela aqui no Brasil. A gente abriu várias portas hoje. E no próximo a gente vai falar muito mais. Então respira fundo, toma o seu chá com calma, toma o seu cacauzinho, compartilha já esse episódio com alguém que também sente esse chamado. E a gente te espera na próxima parte com o coração aberto. Até já já, gratidão, meninas, mulheres, deusas, bruxas. Gratidão. Gratidão. A gente te vê na próxima parte. Tem Próxima muito mais sobre os portais. muito.